Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos agora aos destaques desta terça-feira. Corpo de George Floyd é enterrado nos Estados Unidos. Cerimônia marcada por homenagens e manifestações antirracistas. Sinal vermelho contra a violência doméstica. Vítimas vão poder fazer denúncias em farmácias de todo o país. Chapa Bolsonaro-Mourão. Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar pedidos de cassação. Flexibilização da quarentena. Presidente do Tribunal de Justiça derruba a liminar e suspendia a reabertura no Rio de Janeiro. A Organização Mundial da Saúde provocou uma enorme polêmica. A gente falou aqui ao dizer que as pessoas assintomáticas, aquelas que não apresentam sintomas da Covid-19, raramente transmitem a doença. Nesta terça-feira, representantes da organização tentaram esclarecer o assunto. O Heródoto conta aqui pra gente o que eles disseram depois de provocarem, claro, um tumulto. Muita gente falou, nossa, então eu fiquei preso em casa e não precisava, os assintomáticos não passam. Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto. Olá, sabe, realmente essa foi a sensação que as pessoas tiveram, acredito que no mundo inteiro. Porque todo mundo tem estado com um olho no seu próprio país e outro olho na Organização Mundial da Saúde. Agora, sabe uma coisa curiosa, Gustavo? Organização Mundial da Saúde em português é OMS. Em inglês é WHO. Se você ler de uma vez só, é a palavra WHO. WHO em inglês quer dizer quem. Então parece o seguinte, afinal, quem é que fala por essa organização? É o chefão que a gente está mostrando aí no meio? É qualquer pessoa que pega uma pesquisa e começa a divulgar? E foi o que aconteceu ontem, até a gente comentou aqui no jornal, aliás, por sugestão sua. Ou seja, uma diretora diz o seguinte, que pessoas que não têm sintomas não passam coronavírus. Então, olha, foi um chuá no mundo inteiro. Pô, que legal, não vai precisar mais fazer lockdown nem coisa nenhuma. E até o próprio presidente Bolsonaro, hoje de manhã, falou, olha, vamos sair de casa porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, está dizendo que as coisas melhoraram. Bom, isso durou mais ou menos até umas 11 horas da manhã no dia de hoje. Aí veio a Organização Mundial da Saúde e disse, olha, não é bem assim. Essa senhora que divulgou, ela divulgou um pequeno estudo. Não é um estudo grande que pode ser espalhado pelo mundo inteiro. E hoje ela voltou atrás dizendo que pessoas que não têm sintoma ou assintomáticas também são capazes de espalhar o vírus da coronavírus. Então nós voltamos hoje atrás, vamos deixar tudo que foi falado ontem e hoje vale o que está sendo dito hoje, não vale o que foi dito ontem. Aliás, a própria Organização Mundial da Saúde teve também duas posições a respeito do lockdown. A primeira foi lockdown total. Depois começou a dizer, não, pera, não é bem assim, pode abrir, etc, etc. Agora, quero chamar a atenção pelo seguinte, esse noticiário confuso, e a culpa não é do jornalista, é da fonte, é da OMS, ele ocorre exatamente no momento que nós estamos vivendo na cidade de São Paulo, o dia que antecede a abertura do comércio de rua amanhã, quarta-feira, e na quinta, a abertura do shopping. Vamos ver o que é que isso vai dar. Gustavo. Boa, Heródoto, você levantou a bola para essa questão, então vamos perguntar para o pessoal de casa justamente isso. O Heródoto volta daqui a pouquinho aqui com a gente, mas a nossa pergunta para a sua interatividade é justamente sobre essa abertura. O comércio abre aqui em São Paulo a partir de amanhã, já os shoppings, como o Heródoto disse, na quinta. Na sua opinião, as pessoas vão respeitar as regras de segurança contra o coronavírus? Ou seja, manter o distanciamento, usar máscara, continuar com álcool e gel? Manda sua mensagem para cá no nosso WhatsApp, é o 11 942 128 782. Também pode participar pelo Twitter, hashtag JRNews, hashtag JRRecordNews. E também no Facebook, lá na nossa live, daqui a pouquinho eu apareço por lá para a gente conversar. E muitos trabalhadores foram prejudicados pela crise provocada pela pandemia. Você será que foi um deles? Mas veja, não existem só notícias ruins. Algumas profissões devem ficar em alta no período pós-pandemia. Vamos saber quais são elas? Já já, enquanto isso eu te espero na primeira live do Jornal.
Estamos já no ar na nossa live aqui no Facebook, no YouTube também, lá no Instagram da Record News, com a sua participação. Vamos lá. O que a Marli está achando dessa flexibilização aqui em São Paulo? Se as pessoas vão respeitar ou não? A gente usou o exemplo de São Paulo, mas muitos lugares já estão passando por essa flexibilização. Florianópolis é um exemplo. Acho que a maioria sim, mas sempre tem aqueles que vão desrespeitar. É bom lembrar que Florianópolis tem tido uma atuação muito positiva contra o coronavírus. É uma das cidades grandes, né, como Florianópolis é, capital, que tem superado o coronavírus, tem tomado medidas muito positivas no sentido de combater a doença. Vamos para a próxima participação? De Campinas, Antônio. Com certeza as pessoas não vão respeitar as regras para a convivência após a flexibilização do isolamento. Tá aí, o Antônio Cético. Obrigado, Antônio. Um forte abraço para você. Bruno de Cuiabá, creio que vão respeitar sim, pois as pessoas querem que a cidade saia logo dessa quarentena. Querer não é poder, né, Bruno? É claro que a gente quer sair logo, mas sem que mais pessoas fiquem doentes, mais pessoas morram. A gente está com um número altíssimo, né? É uma tristeza, a gente tem que relembrar que são pessoas que estão morrendo, familiares que estão perdendo pai, mãe, filho, filha, avô. Então a gente, claro, que quer voltar, mas com toda a segurança, né, Bruno? Obrigado, um forte abraço. Vamos até agora Piracaia, aqui em São Paulo. Nos shoppings, acho que vão respeitar sim, até porque vão ter um controle maior, mas no comércio será mais difícil, principalmente no comércio popular, né, Maria? Obrigado pela participação. Vamos até Blumenau com o José. Se os estabelecimentos forem cobrados e até multados, caso os clientes não estejam cumprindo as regras, as pessoas terão que respeitar. E é bom a gente também cobrar das instituições públicas, né? O transporte público, que o prefeito aqui de São Paulo, é bom lembrar, Bruno Covas, avisou que se os ônibus continuarem cheios, hoje eu ainda não acompanhei para saber qual que foi o parâmetro do dia, mas ele cobrou o secretário de Transportes para os ônibus não ficarem cheios. Valeu, José, obrigado pela participação. Cláudia de São Paulo, acredito que as medidas de segurança serão cumpridas com mais rigor do início, depois as pessoas vão começar a relaxar nos cuidados. Pois é, tem que relaxar quando a gente tiver a certeza que a gente está bem nos números, nos leitos, que as pessoas estão sabendo lidar com a doença. Eu tenho um minutinho ainda, dá para falar com o Antônio de José Loé, mandando um abraço de Fortaleza, Gilson de Silva de Curitiba, um forte abraço para o Luciano, que ele está mandando aqui do Heródoto, eu vou te responder no próxima live. Silvana Carmo, Luciano Caetano, Jaqueline Oliveira, Toninha Silva, toda a turma que está acompanhando a gente, em 20 segundos eu estou de volta na tela da CTV e já sabe, né? No próximo break eu volto aqui. Já estamos de volta. Olha só, a flexibilização do isolamento social tem gerado algumas dúvidas, né? Nos condomínios, áreas de lazer foram fechadas, os moradores impedidos ali de usar espaços como salões de festa, academias. Mas e agora, como vai ficar com a flexibilização nas cidades? Como que vai ser o funcionamento nos condomínios? Quem vai explicar é o especialista em direito imobiliário e administração condominial, Rodrigo Carpati. Rodrigo, obrigado pela participação aqui conosco. Lá no começo da pandemia, todo mundo fechou tudo que era área comum dos condomínios. E agora, essa retomada, qual é o caminho certo que o condomínio deve tomar? Criar regras estipuladas para o uso? Como tem que funcionar? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo agora, nos vendo agora. Então, é uma questão extremamente complicada e complexa. A primeira ordem foi o fechamento geral em função dos decretos que nós observamos, tanto em âmbito federal, estadual e municipal. Então, a orientação para os condomínios foi o fechamento imediato das suas áreas comuns em função do risco iminente de contaminação. E agora, passados aí mais de 60 dias de pandemia e da maior parte dos condomínios com as áreas comuns fechadas, e de encontro com o decreto estadual que traz uma reabertura gradual das atividades, também que segue as determinações em âmbito municipal, é difícil nós mantermos aí o fechamento dessas áreas comuns, por mais que os números não sejam
bons para que se realize uma abertura, mas dificilmente nós conseguimos explicar para um condômino que o shopping center vai ter uma abertura programada e que nós devemos manter as áreas comuns fechadas. Então, de encontro com os decretos, os condomínios estão sendo orientados a, dentro de muita cautela, somente com segurança, reabrir áreas comuns. E essas áreas comuns, elas devem ser reabertas com programação, começando com áreas externas, mantendo o distanciamento social, mantendo higienização das mãos, utilização de máscaras e demais medidas de segurança visando a proteção dos usuários, como, por exemplo, normas especiais para utilização de áreas. Churrasqueiras, salões de festas oferecem ainda riscos em função da função natural de que essas áreas já têm aí A gente deu uma travada com o Rodrigo aqui, vai tentar recompor a conexão, mas de qualquer forma deu para você entender. Enquanto a gente retoma, a gente vai tocando o jornal. É preciso muito cuidado nessa situação, ou seja, com parcimônia, não é para abrir todas as áreas, como o Rodrigo falou, principalmente a churrasqueira que pode causar aglomeração, com convidados, então isso deve ser evitado. Vamos falar de outro assunto que tem mexido bastante, principalmente no mundo inteiro, não só no Brasil, sobre a questão... na verdade a gente vai falar agora do Rio Grande do Norte. As cidades de Natal e Mossoró já estão com 100% dos leitos específicos para o tratamento de pacientes com Covid-19 ocupados. O repórter Hugo Monte vai trazer as informações. O Rio Grande do Norte tem nesta terça-feira 11.027 casos confirmados da Covid-19 e mais de 23 mil suspeitos. Para atender aos casos mais graves, o estado dispõe de 212 leitos críticos e hoje a taxa de ocupação está em torno de 76%. A situação é mais preocupante nas maiores cidades do estado. Na capital, por exemplo, o Hospital Municipal tem 100% de ocupação nos leitos de UTI e 60% nos semi-intensivos. Já no Hospital de Campanha, dos 20 leitos de UTI, 14 estão em funcionamento, 12 deles ocupados. Os outros 6 aguardam a contratação de profissionais que já foram convocados. Em relação aos óbitos, 459 mortes já foram contabilizadas em todo o Rio Grande do Norte. É com você, Gustavo. Obrigado pelas informações. Vamos voltar a falar com o Rodrigo. Rodrigo, eu tenho uma pergunta sobre a questão no começo, todo mundo, os condomínios os síndicos, os condomínios estavam proibindo, por exemplo, obras, mudanças, ou seja, de novos condôminos. Isso tende agora também a dar uma flexibilizada, ou seja, aquele condômino que tinha comprado um apartamento nesse prédio ou um novo locatário, enfim, eles vão poder fazer a mudança? Obras também poderão ser liberadas ou você acredita que ainda tem que ir de leve? Então, eu acho que se nós observarmos as questões inerentes à saúde, com certeza existe ainda um risco muito grande para a retomada das atividades, mas não nos compete aí realizar uma análise política, econômica da situação. O que ocorre é que, juridicamente, nós tivemos os decretos iniciais que impediam a realização de atividades não essenciais. Então, em função dessa situação, foram paralisadas obras, foram paralisadas as mais diversas situações dentro do condomínio que exerciam atividades profissionais. Dessa forma, com esse novo decreto em âmbito estadual, fica muito complicado continuar com essas proibições, porque se nós temos o decreto trazendo uma retomada das atividades, o condomínio ele perde o seu embasamento jurídico também para que as áreas não sejam reabertas, independente de não estar diretamente relacionado quando a gente fala em comércio, retomada do comércio e de serviço. O condomínio ele não realiza comércio e serviço, mas ele se utiliza dessas situações. Estou dizendo os condomínios
residenciais. Então, não dá para contrariar aquilo que está sendo decretado do ponto de vista jurídico, mas o condomínio ele deve retomar com muita cautela, ele deve, seguindo também determinações por analogia ao decreto, estabelecer números limitados de obreiros em cada apartamento, exigir luvas, máscaras, higienização das mãos, horários diferenciados, porque hoje nós vamos ter aí cada vez mais pessoas trabalhando dentro das suas casas, através dos home offices, e também as crianças com as aulas suspensas permanecem dentro das casas. Então, procurar tentar trazer o menor impacto possível para essa sociedade. Rodrigo, obrigado pela participação e por tirar essas dúvidas, principalmente de quem mora em condomínio e que está aí nessa situação. Gostou da entrevista? É só você entrar no YouTube, daqui a pouquinho ela está lá, compartilhe também com quem você quiser. Faça do Jornal da Record News o seu jornal. Vamos falar agora do caso de George Floyd. Ele foi enterrado nesta terça-feira nos Estados Unidos. Só lembrando, George Floyd foi o segurança negro morto por um policial branco numa abordagem violentíssima. O crime, claro, gerou uma onda de protestos contra o racismo e comoção no mundo inteiro. Amigos e familiares vestiram roupas brancas para pedir paz e justiça. A cerimônia em Houston, no Texas, ficou lotada. Uma pesquisa que analisou dados dos países mais desenvolvidos mostra que a polícia americana mata mais pessoas em custódia do que qualquer outra nação do primeiro mundo. Diante do problema, o Congresso deve votar um pacote que prevê reformas nas forças policiais ainda neste mês. No ano passado, Javier Ambier, de 40 anos, não resistiu a uma abordagem policial no Texas e morreu depois de avisar que não conseguia respirar, o mesmo que aconteceu com George Floyd. Em Nova York, o policial que agrediu uma jovem em uma manifestação pacífica foi preso hoje. O vídeo mostra o empurrão. A jovem bateu com a cabeça e teve uma convulsão, uma situação parecida com a de um idoso na semana passada. Um conjunto de mudanças na segurança pública e nos procedimentos da polícia começaram a ser votados hoje em Nova York. São 10 novas leis, entre elas a criminalização do estrangulamento em abordagens. Voltando ao Brasil, no Rio de Janeiro, o ex-soldado do Exército suspeito de matar um garoto na festa de aniversário da criança teve a prisão preventiva decretada. O suspeito disse que a arma disparou sozinha. A família do menino contesta essa versão. O choro é do pai na despedida do filho de 4 anos. O corpo de Enzo dos Santos foi sepultado à tarde. O menino morreu com um tiro no peito durante a própria festa de aniversário. Entra um indivíduo que não foi nem convidado e dá um tiro no meu filho, sem meu filho ter feito nada, cara. No parabéns, na noite de domingo, Enzo estava feliz. Devido à pandemia, a festa tinha poucos convidados. Um deles foi levado à casa da família por um vizinho. Pedro Vinícius de Souza, de 22 anos, teria sido o autor do disparo que atingiu Enzo. O ex-militar, preso em flagrante, deixou o Exército em fevereiro e fazia bicos consertando celulares. Hoje, a Justiça decretou a prisão preventiva dele, que alega que o disparo foi acidental. Os irmãos da vítima contestam essa versão. Ele ficou falando que a arma caiu no chão e disparou. Aí meu irmão de 6 anos que viu, começou a gritar na frente dele, falando: é mentira, você que apertou, você botou a arma para trás e apertou no meu irmão. Pedro Vinícius apresentava sinais de embriaguez e horas antes da festa chegou a publicar vídeos consumindo bebida alcoólica. A polícia agora deve ouvir os pais de Enzo e outros convidados da festa para ter mais informações sobre o caso. O resultado da necropsia também vai ajudar nas investigações para ver se o trajeto feito pela bala corresponde à versão dada pelo suspeito. A hipótese de uma reprodução simulada dos fatos também não foi descartada. A gente vai de reconstituição do crime para ver se realmente foi um disparo acidental ou se houve algum dolo por parte do Pedro, mesmo que um dolo eventual, sem querer o resultado, mas assumindo o risco de produzi-lo. Olha, demissões e reduções de salário e da jornada de trabalho foram algumas das consequências da crise causada pela pandemia. Na contramão, algumas profissões estão se destacando e devem seguir em alta no período pós-pandemia.
Quem conta para a gente quais são essas profissões é o Heródoto Barbeiro. Diga lá, professor. Olha, Gustavo, há profissões que estão com déficit de pessoas e, portanto, empregos estão à disposição. Eu vou mostrar algumas delas aqui, mas queria lembrar o seguinte, elas dependem da pessoa estudar. Ou seja, a gente fica dizendo aquela história, olha, a gente tem que estudar sempre, pode parecer um jargão, uma coisa que a gente... Mas é um fato real para esse mundo que nós estamos vivendo, a 4ª Revolução Industrial. Não dá para parar, tem que continuar estudando. Então, para isso, tem emprego. Vou mostrar, então, aí na primeira atividade, onde as pessoas poderão obter esse emprego. Olha lá. Veja só, na área de tecnologia, tem empregos bons. Por exemplo, profissional de cibersegurança. No mercado, tem uma quantidade imensa de vagas aí de pessoas que não têm essa classificação, por isso tem emprego. Profissional de Customer Experience, ou seja, de pessoas que estão diretamente ligadas ao relacionamento com o cliente, com as pessoas que fazem compra na área de tecnologia. E também especialista em nuvem, né, que a gente chama de cloud em inglês, que é a tecnologia que vem se desenvolvendo bastante. Então, a área de tecnologia, tem países exemplos, há outros, mas existe possibilidade de emprego. Bom, há uma outra área também, que eu gostaria de mostrar aqui, que a gente tem empregos para, vamos dizer, para o futuro, pós-pandemia, portanto, passando por pandemia. Olha lá. Olha, tem 1, 2, 3, 4 postos na área de finanças. Então, veja, tem o CFO, que é o diretor financeiro de uma empresa, diretor comercial, gerente de tesouraria, planejador financeiro e assessor de investimentos. Essas vagas existem no mercado, mas para isso a pessoa precisa ter estudado, ter feito curso de economia e depois curso de aperfeiçoamento. Em alguns casos, elas são necessárias até aquilo que a gente chama de MBA, ou seja, da pessoa fazer um pós-estudo para poder chegar nessas vagas aí. O salário é bom, mas exige bastante estudo. Há uma outra área, que é a terceira área, vamos dizer, menos especializada que essas duas que eu citei até agora, que na pandemia, olha lá, profissional de recursos humanos, também há vagas, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Mesmo passando a pandemia, a área de enfermaria, técnicos de enfermagem, a área de saúde em geral, eles terão vagas suficientes aí. Do outro lado, como você sabe, a gente já mostrou várias vezes aqui no jornal, infelizmente as vagas encolheram rapidamente. É o caso, por exemplo, da área de serviços, de maneira geral, e também os chamados empregos industriais, que caíram bastante. Nós devemos ter hoje, Gustavo, aproximadamente uns 12 milhões e meio de pessoas empregadas no país. Isso segundo o último levantamento. Vamos ver se pós-pandemia as coisas começam a se inverter. Bom, Heródoto, obrigado pela participação. Daqui a pouco ele volta aqui para falar mais e participar ainda mais do JR News. Cientistas estão tentando entender os motivos das diferentes reações à Covid-19. A mais recente descoberta é de que um determinado tipo sanguíneo pode estar relacionado às formas mais agressivas da doença. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora eu te espero em mais uma live. Estamos no ar mais um pouquinho com a sua participação aqui na nossa interatividade. A gente está falando sobre o comércio reabrir, se as pessoas vão respeitar ou não. O Ivan de Santos, litoral aqui de São Paulo, diz: acho que vão respeitar sim, pois ninguém quer voltar às condições anteriores. Boa análise, né? E é bom que as pessoas entendam isso, né? Ir devagar, manter o distanciamento, não achar que pode se aglomerar, né? Para justamente a gente tentar, porque a gente está reabrindo, mas os números são altos, e muito altos. Armando, do Rio de Janeiro, acho que compete ao comércio contribuir e controlar para que o acesso às suas instalações somente seja permitido para aqueles que estão cumprindo as regras, ou seja, que estão de máscara principalmente, né, Armando? Obrigado pela participação, forte abraço. Vamos até aqui, São Paulo, capital. Ailda, acho difícil, as pessoas estão tão ansiosas para sair fazer compras que vão esquecer as regras de higiene e distanciamento. Não pode, né, Ailda? Mas infelizmente pode acontecer esse cenário. Alberto, de Manaus, creio que a grande maioria das pessoas vai respeitar as normas, sim, porém sempre tem uma parcela que não respeita nada e que deve ser monitorada. Pois é, sempre tem aquela turma do contra, né?
Tem muita gente que fala, tem aquela velha frase, né? Se há governo, sou contra. Ou seja, tem muita gente que é contra do tudo. Se alguém fala X, ele fala Z. Se alguém fala Z, ele fala X. Então, tem essa turma assim que é complicada. Valeu, Roberto. Obrigado pela participação. Hélio de Campinas diz, com certeza as pessoas não vão respeitar. O brasileiro não leva nada a sério. Obrigado pela participação. Gunnar, de Balneário Barra do Sul, Santa Catarina, as pessoas não respeitaram nem durante o isolamento. Imagina na flexibilização. Pois é, obrigado pela participação. Vamos para o Face. No Face tem a participação do Luciano Caetano, que está assistindo aqui com a gente, e ele diz, olha, o povo é egoísta demais, fazia festa e churrasco em meio à pandemia. Pois é, a gente mostrou várias reportagens do Link News, várias, o pessoal fazendo festa, comemorando, fazendo graça, e ainda soltando flyer, festa proibidona, enfim. Rosana Silva diz, boa noite para todos os profissionais de jornalismo da Record News, um forte abraço e um beijo grande para você, Rosana. Aninha Miranda, ela diz, olá, um beijo. Ah, ela gostou da minha gravata, hoje uma gravata no tom rosa, mais fininha, obrigado, Aninha, valeu. Adriana Petit, festa de aniversário, como assim? E entre estranho ainda, todos errados, lamentável, pois é. A Rosana disse que mesmo funcionando o comércio e o serviço, ela vai aguardar cautelosamente. Ela não vai sair que nem doida aí no comércio para fazer compras, né? É bom ir devagar, o comércio não precisa retomar da maneira que estava antes, né? Então a gente respeitar as questões de isolamento é importante para ir devagarzinho, para justamente a gente não retroceder, né, Rosana? Mais participação aqui, deixa eu pegar para as participações. O Daniel elogiando o governo de Minas Gerais, segundo ele ali, as coisas funcionaram bem, pelo menos na visão dele. Obrigado pela participação. Helena mandando um forte abraço também. Eu não entendi o que ela falou, mas está aqui meu abraço para ela. Mariângela, e em 10 segundos eu estou de volta. Estamos de volta e com dados preocupantes. O desmatamento na Amazônia passou de 10 mil quilômetros quadrados entre agosto de 2018 e julho do ano passado. As informações são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Isso representa um aumento de mais de 34% em relação a agosto de 2017 e julho de 2018. É a maior área desmatada desde 2008. Em novembro do ano passado, os números do desmatamento eram um pouco menores, mas os dados foram revisados pelo INPE. Entre os estados desmatados, o Pará foi o que teve a área mais atingida. É necessário tomar cuidado na hora de descartar remédios e, nesse período de pandemia, itens que possam ser contaminados com o coronavírus. Mas qual é a forma correta de descartar esses itens? Para isso, eu chamo Vinícius Andrade, presidente da Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos, para explicar. Vinícius, obrigado pela participação aqui conosco. Vamos começar com o descarte, principalmente de produtos relacionados ao coronavírus. Máscara, tem muita gente que está usando bastante luva. Tem que ter um cuidado especial. Como as pessoas devem fazer para descartar esses equipamentos? Boa noite, Gustavo. Obrigado pelo convite. Os produtos ligados aí ao Covid, os EPIs aí que são utilizados para controle da contaminação, o ideal é que ele fosse descartado em lixos hospitalares, mas como a maior parte da população não tem acesso a esses lixos hospitalares, ele precisa seguir algumas regras de descarte. Então, a primeira regra é que máscaras, luvas não devem ser descartados em lixos recicláveis, para não ter um risco de contaminação das pessoas que tratam esse tipo de lixo. E então eles devem ser descartados nos lixos comuns, nos lixos ou orgânicos ou comuns, e o ideal é que seja colocado dentro de um outro saco antes, e aí amarrado e colocado dentro do lixo comum para descarte. E medicamentos? Os medicamentos têm alguma maneira diferente de descartar? Como é que se descarta esse tipo de medicamento? O medicamento, hoje, o que acontece no Brasil, até por falta de uma regulamentação do governo e, consequentemente, de orientação da população, é que esses medicamentos eles são descartados pela população ou no lixo comum
ou no esgoto público, né? E esse tipo de descarte de medicamentos vencidos ou que estão em desuso na casa do brasileiro, quando é descartado assim, em lixo comum ou no esgoto, ele traz sérios riscos de contaminação do meio ambiente. Então, contaminação do solo, contaminação da água, contaminação de alimentos, animais e também, logicamente, contaminação da população. Então, tem um risco sanitário importante e é um risco também de saúde pública, né? E aí, como a gente poderia agir em casa para não descartar, como você falou, não jogar pela privada, que infelizmente tem muita gente que faz isso, seguir a risca da mesma coisa dos EPIs, colocar num lixo diferenciado, levar em algum lugar que se descarte esses medicamentos, como se fosse no hospital? O descarte ideal de medicamento, que é definido pela Anvisa, né, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é que o medicamento seja incinerado, né? Mas esse é um processo que a população não tem acesso. Então, o que foi assinado hoje, um decreto pelo Ministério do Meio Ambiente e assinado pelo governo federal, é exatamente um decreto de logística reversa, né? Então, o que é essa logística reversa? O medicamento hoje que vence ou que está em desuso na casa do brasileiro, ao invés dele ser descartado no lixo ou no esgoto, ele, a partir do momento da implementação desse projeto, que deve ser, a primeira fase inicia no fim desse ano, e ele tem uma segunda fase, que é quando realmente começa a implementação do projeto, no ano que vem. E ele garante exatamente, como eu disse, uma logística reversa desse produto. Então, a população brasileira vai ter um medicamento vencido em casa, vai na farmácia mais próxima, a farmácia vai ter um local para descarte desse produto, onde a população vai descartar o produto, e aí a farmácia inicia essa logística reversa junto com toda a cadeia farmacêutica. Então, o distribuidor vai coletar esse medicamento vencido na farmácia, a indústria, o fabricante vai coletar esse medicamento vencido no distribuidor, e aí a indústria, que é o fabricante, que é o elo inicial, também vai ser o elo final, que vai incinerar o produto da forma correta, sem risco de contaminação do meio ambiente, sem risco de contaminação da população. Esse é um decreto, como eu disse, que foi assinado agora, no mês de junho, pelo governo federal, e que entra também, como eu disse, em vigência no ano que vem. É um decreto que foi discutido por todas as associações de classe do setor farmacêutico, para que a gente conseguisse achar um modelo que atendesse a necessidade do Ministério do Meio Ambiente de reduzir a contaminação do meio ambiente e da população, mas ao mesmo tempo também fosse viável economicamente e dentro de todo o fluxo farmacêutico. Boa, Vinícius, obrigado pela participação e pelas explicações. Vamos torcer para esse decreto funcionar bem, porque a ideia é muito boa mesmo, pelo que eu entendi, vale muito a pena, ou seja, você aproveita justamente todos os envolvidos para ter esse descarte. Qualquer novidade sobre esse assunto você vai, claro, acompanhar aqui. E se você pegou a entrevista no final, quer assistir de novo, só assistir lá no nosso YouTube, youtube.com/Record News. Além das entrevistas, também tem conteúdo exclusivo preparado para você, internauta. Vamos falar dos cientistas europeus. Eles estão tentando explicar o motivo de algumas pessoas terem sintomas moderados da Covid-19 e outras não. A conclusão deles é de que o tipo sanguíneo pode estar relacionado à intensidade da doença. De acordo com um estudo realizado por pesquisadores do Hospital Universitário de Oslo, na Noruega, as pessoas com sangue tipo A têm 50% de probabilidade de precisar receber oxigênio ou necessitar da ventilação mecânica. Para chegar à conclusão sobre os riscos para cada tipo sanguíneo, os estudiosos se juntaram a médicos da Espanha e da Itália em fevereiro, época em que os países lutavam contra a disseminação crescente do vírus. Foram coletadas e analisadas amostras de mais de 1.600 pacientes que precisaram receber oxigênio ou usar respirador. A mesma pesquisa genética foi realizada com mais de 2.000 doadores de sangue, que não tinham evidência de contaminação pelo coronavírus.
Os estudos também indicam que quem tem sangue tipo O pode estar mais protegido. Até o momento, autoridades médicas identificaram que pessoas com mais de 60 anos ou portadores de alguns tipos de doenças fazem parte do grupo de risco. Agora, o objetivo desses estudiosos é conseguir determinar, a partir do DNA de cada paciente, a necessidade da aplicação de tratamentos mais leves ou agressivos. Descobrir como a doença se comporta em pessoas de diferentes tipos sanguíneos também pode ajudar as empresas farmacêuticas a desenvolverem medicamentos eficazes no combate à Covid-19. Um dos autores do estudo disse que mais análises são necessárias para definir com precisão o quanto as pessoas do tipo A podem ser prejudicadas. É importante deixar claro que essa não é a primeira vez que pesquisadores associam esse tipo sanguíneo a formas graves da doença. Cientistas chineses chegaram à mesma conclusão, mas nenhum deles sabe explicar ainda o motivo da vulnerabilidade. Você tem acompanhado bastante aqui na Record News a questão da violência contra a mulher durante essa pandemia. Mas uma campanha pretende incentivar as vítimas da violência doméstica a denunciar agressões em farmácias. Para fazer a queixa, basta mostrar um X vermelho na palma da mão para que o atendente ou farmacêutico entenda que se trata de uma denúncia e em seguida acione a polícia. Cerca de 10 mil farmácias de todo o país são parceiras da iniciativa. Os funcionários vão seguir protocolos pré-estabelecidos para lidar com a situação e não necessariamente vão ser chamados a testemunhar nos casos. Essa é uma medida, mas outras medidas já estão sendo tomadas. A gente vê principalmente medidas da iniciativa privada, empresas com sites, dando ali caminhos para você denunciar se você está sendo violentada em casa, enfim. São iniciativas bacanas para tentar evitar, porque teve um aumento muito grande da violência doméstica durante essa quarentena. Agora a gente chama o Heródoto de novo para falar sobre um assunto que, claro, deixa a gente sempre com os cabelos em pé. É que o Tribunal Superior Eleitoral divulgou a divisão do fundo eleitoral, do fundão de 2 bilhões de reais. Esse dinheiro será usado para as campanhas agora das eleições de prefeitos e vereadores, das eleições de outubro, pelo menos até agora, outubro. Heródoto, como é que vai funcionar essa repartição? Quem levou mais desse fundão? Olha, Gustavo, teve uma querela, um bate-boca hoje lá em Brasília, porque o governo disse que vai dar mais 2 meses de auxílio emergencial. Aí os deputados disseram, não, mas é muito pouco, 300 pau por mês. Não sei, 300. Aí então vamos fazer o seguinte, por que vocês não abrem mão do salário dos deputados? Aí o pessoal ficou bravo. Não é? Que é isso, a gente abrir mão do salário, bababá, a gente está economizando, etc, etc, etc. Em suma, até agora, eles vão abrir mão de um tostão. Detalhe, o Congresso Nacional custa 11 bilhões de reais por ano. Vou repetir, 11 bi. Mas, como você lembrou, tem aqui uma proposta que eles podem ajudar. Qual é? É abrir mão do fundo eleitoral para a eleição do final desse ano. Quanto é? Você acabou de dizer, 2 bilhões de reais. 2 bi, Mas vamos ver como é que essa grana sai do nosso bolso e vai para o bolso da turma. Vamos lá, distribuição do fundão, 2 bi, fundo eleitoral. Vamos lá. Bom, 2% dessa grana, dos 2 bi, hein, vai para todo quanto é partido político, ganha no mínimo 2%. Aqueles partidos que têm pelo menos um deputado, só um deputado eleito, ele recebe 35% do fundão de 2 bi. Se ele tiver uma quantidade de deputados eleitos maior, ele leva quase metade, leva 48% de 2 bi. E quem tem um número de senadores eleitos maior, leva 15 bi. Então, como você vê, todo mundo ganha, ninguém está chorando. Todo mundo que tem uma sigla partidária, são 35, no mínimo, o cara vai colocar no bolso 2% de 2 bilhões de reais. Aí vai dizer, bom, mas vamos ao ranking então para ver quem é que vai botar essa grana no bolso. E vamos bater na nossa porta para pedir o nosso voto o ano que vem. Vamos virar a nossa página, vamos lá. Quem é que mais recebe? Quem tem mais deputado e que tem mais senador, acabei de dizer. O partido que está nessa situação melhor colocado é o PT. O PT vai levar vou arredondar, 201 milhões de reais para a campanha do final do ano.
O PSL, ex-partido do presidente da República, vai levar 193 milhões 680 mil reais, ok? 193 milhões de reais. O PSD, que tem como chefe Kassab, ex-prefeito de São Paulo, leva 157 milhões. Então, só aí, ó, vou somar 200, 300, 400, só aí já tem 500 milhões de reais daqueles 2 bi. Mas vamos ver os outros que também vão sair com o bolso bastante forrado com a nossa grana do nosso imposto. O MDB, carinhosamente chamado Me Dei Bem, leva 154 milhões, quase 155 mil para fazer campanha, hein? Final do ano, vereador e prefeito. O PP, Partido Progressista, fundado pelo Paulo Maluf, você está lembrado dele? Aliás, está em prisão domiciliar. Ele vai levar 140 milhões de reais. E os tucanos do PSDB, quer dizer, Partido da Social Democracia Brasileira, eles vão levar 126 milhões de reais para fazer campanha. Então, todos os outros partidos vão levar, só tem um único partido político que não pega essa verba, que é o Partido Novo. Os demais, todos vão botar a grana no bolso, vão fazer campanha eleitoral, vão bater na nossa porta. E o que a gente vai dizer? Não seria o caso de perguntar para ele, senhor candidato, quanto é que o seu partido político está levando dessa verba eleitoral aí? Perguntaram ou ofende. Depois a gente decide se vai ou não votar na excelência, certo? É isso aí, Heroto. Enquanto eles levam essa bolada, o contribuinte leva o quê? O contribuinte leva imposto para pagar. É, isso aí. Heroto, infelizmente, para ser educado, a gente fala o contribuinte leva o imposto, né? Mas a gente poderia usar outros adjetivos. Heroto, obrigado pela participação. A gente se fala amanhã. Um forte abraço. Você aí na sua casa, você é contribuinte que paga imposto, já ouviu falar na fadiga de Zoom? Já ouviu? Eu também nunca ouvi. A gente te explica o significado já já. Uma dica, o pessoal passou aqui. Ele tem a ver com chamadas de vídeo. Já que falei em chamada de vídeo, eu te espero numa chamada de vídeo na nossa live, lá no Facebook e também no YouTube. Tchau, tchau. Estamos no ar. Primeiro a gente faz a rodada no WhatsApp com a pergunta do dia. Vamos lá. Hoje a gente perguntando dos comércios. Marcos de São Paulo, que é aqui na capital paulista, algumas pessoas mais conscientes vão respeitar sim esse distanciamento, mas muitas ainda não acreditam no poder da doença e continuarão desrespeitando, infelizmente, né, Marcos? Obrigado pela participação. Sheila do Rio de Janeiro. Creio que sim, as pessoas ainda estão assustadas e vão com calma, pelo menos assim. Espera, bom lembrar que no Rio de Janeiro teve a liberação por parte do Executivo, aí depois foi lá o Judiciário e falou não pode liberar, agora o presidente do Tribunal Regional liberou os embargadores e falou não, quem tem que tomar essa decisão é o Executivo, não o Judiciário. Enfim, Sheila, obrigado pela participação. Estela de Campinas, claro que não vão respeitar, a maioria dos brasileiros não segue regras, difícil, né? Obrigado, Estela, forte abraço. Vamos até Belém com a Márcia, penso que muita gente vai respeitar sim, mas como sempre haverá abusos, infelizmente, né, Marcia? Forte abraço, obrigado pela participação. Elenir, de Blumenau, não vou respeitar, percebi isso quando fui ao shopping, as pessoas, em Blumenau foi uma das primeiras a liberar shopping, né? E as pessoas, além de não manter o distanciamento, estavam andando sem máscara. Em Blumenau a gente mostrou até aqui, se não me engano, me corrijam quem mora em Blumenau, mas quando abriu o shopping, um dos shoppings que abriu lá fez uma festa, fez música, vai todo mundo entrando perto, né, Elenir? Obrigado. Regina, perdão. Eu acredito que isso é muito difícil, as pessoas estão há muito tempo sem sair de casa e todos acabam querendo sair ao mesmo tempo. Obrigado, Regina, soteropolitana. Falar com o Roberto Vanderlei, que é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele diz, a forma de educação utilizada nesse país não estimula o ensino. Um abraço a toda essa equipe. Verdade, Roberto, obrigado pela participação. O Luciano fala, não seria o caso de um caminhão recolher somente os resíduos infectantes? Na entrevista que a gente falou justamente sobre como jogar no lixo, remédios e EPIs. Valeu, Luciano. A Adriana disse que leva para as farmácias. Lá tem caixas especiais nas farmácias da cidade dela, por isso ela não descarta errado. Tenho certeza que o descarte errado vai para a água direto, por isso tantas pessoas sem noção bebem água contaminada. Pois é, difícil. Valeu, Adriana. Valeu, Luciano. Murilo Medina, será que ele é parente do Gabriel Medina?
Ele diz, excelente jornal, parabéns, obrigado, Murilo, um forte abraço. A Aninha fala, e como leva impostos, né? Leva... Nem falo, deixa eu me segurar aqui. Toninha Silva, minha igreja usa o Zoom para realizar as pequenas reuniões, a célula, olha que legal. Pois é, tem muita igreja fazendo isso, né? Muitas igrejas utilizando esse culto, vamos dizer assim, digital, que é uma forma, claro, de você estar com a sua fé, de estar com o seu pastor, com o seu padre, ouvir uma palavra de esperança, isso é muito positivo. A fé, claro, ajuda muito. O homem, a mulher, todos em 23 segundos a gente está de volta com vocês. Até amanhã para o pessoal da live. JR News está de volta para falar que um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes adiou o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral sobre 2 ações que pedem a cassação da chapa presidencial eleita em 2018, formada pelo presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão. Existem 8 ações na corte que começaram a ser discutidas em 2019. Todas as ações tratam do suposto uso de notícias falsas durante a campanha de Bolsonaro, mas apenas 2 estavam marcadas, sendo julgadas nessa terça. Os ministros analisaram um ataque virtual a um grupo de mulheres do Facebook que usavam a página para manifestar opiniões contrárias à eleição de Bolsonaro. Elas tiveram um grupo invadido por hackers que trocaram o nome da página para que parecesse que as mulheres apoiavam o então candidato do PSL. Claro que isso tem tomado conta das rodas lá em Brasília. A gente, claro, está de olho. Qualquer novidade sobre esse assunto você acompanha aqui na Record News. E 11 funcionários da cervejaria Baker, lembra dela? Foram indiciados pela Polícia Civil de Minas Gerais após a intoxicação causada por cervejas da marca. As investigações conseguiram comprovar física e quimicamente a existência de um vazamento no tanque de cerveja desde setembro de 2019. Mas, para o Ministério da Agricultura, a contaminação começou ainda antes, em janeiro do mesmo ano. O inquérito foi finalizado com 29 vítimas, 7 delas fatais. Entre os crimes cometidos estão lesão corporal, contaminação de produto alimentício e homicídio. Vamos voltar a falar sobre questões ligadas ao coronavírus. Cientistas dizem que é uma nova chave que pode ajudar a decifrar os sintomas e a reação de alguns pacientes do coronavírus. Sabe o que é? Uma tal de imunidade cruzada. A Raquel Marek, infectologista da Reddor, vai explicar para a gente o que é essa... como que é o nome? Cruzada. Imunidade cruzada, é isso. Fugiu o nome agora, mas, doutora, obrigado pela participação. O que é essa tal de imunidade cruzada? É quando você tem uma memória, normalmente, essa memória vem de contatos ou com bactérias, ou com vírus, ou através de vacina, e a gente apresenta essa memória dentro. Então, a gente está relatando que a memória cruzada é para quem já teve contato com os coronavírus sazonais, possam evoluir de uma forma mais leve ou uma lembrança lá no organismo, apresentando uma resposta muito melhor hoje ao coronavírus novo. Ou seja, doutora, é bom lembrar que muita gente acha que o coronavírus é novo, mas é novo coronavírus justamente porque existiam outros coronavírus. Então, quer dizer, quem teve contato, por exemplo, com um coronavírus sazonal, que muitos dizem, né, que passa durante épocas do ano, possivelmente pode responder melhor a isso? Isso, é que nós temos uma imunidade humoral, que é através de vacinas ou de memória, quando criança a gente apresenta, e a imunidade chamada imunidade celular, que é aquela que está trabalhando para nos defender ou de bactérias, ou de vírus, ou de qualquer coisa. Normalmente é quem já teve uma doença viral ou uma resposta adequada a um coronavírus que deu um quadro gripal aos anos anteriores, principalmente na época de 2002, 2003, 2010, 2012, ela tem uma memória ainda, e essa memória, nos trabalhos agora que mostraram, né, principalmente agora na Califórnia, mostrou que tem uma resposta cruzada, quer dizer, ele lembra, o organismo lembra e defende um pouco mais rápido em relação ao corona agora. Doutora, eu queria entrar também no assunto, justamente que foi muito falado nessa pesquisa também,
é que, assim como tem memória, ou seja, o coronavírus é um vírus que já existem outros vírus, esse novo coronavírus é justamente um novo. Mas na época que você mencionou justamente, quando existiam outros vírus, lá em 2003, 2010, se existia processo de criar vacinas, só que isso foi deixado de lado. E isso foi um grande erro, não da ciência, mas sim dos governos que deixaram de investir dinheiro. Se a gente tivesse feito uma vacina para aqueles coronavírus, possivelmente a gente estaria muito mais ágil para uma vacina para esse coronavírus? Então, além de ser ágil, seria pelo menos no mesmo formato que está sendo feito, ou tentando correr com essa vacina. Então, se já tivesse prosseguido com essa investigação, ou em busca de uma vacina na época do SARS ou do MERS, talvez a gente tivesse uma resposta de menos infecção ou menos transmissão, com uma resposta melhor do indivíduo, porque a gente poderia estar vacinando e antecipando a diminuição desse quadro ou dos gráficos graves dessa transmissão desse novo corona. Doutora, obrigado pela participação mais uma vez aqui, explicando sobre essa situação dessa imunidade de memória no nosso corpo. Obrigado pela participação, um forte abraço, doutora, você que acompanhou, pegou o finalzinho, sempre gosto de relembrar que está tudo no YouTube, olha lá, youtube.com/Record News, você recupera todas as entrevistas que a gente fez aqui dentro do JR News e também nos outros jornais da casa. Agora a gente fala da justiça, mas a justiça do Rio. É que o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro derrubou a liminar que suspendia os decretos que relaxavam as medidas de isolamento. Quem acompanha a gente na live já sabia, eu tinha mencionado isso. Cláudio de Mello Tavares considerou que a decisão interferia no Poder Executivo. Afinal, cabe a esse poder decidir quanto à flexibilização das regras em vigor. O presidente do TJ também ressaltou que estados e municípios se comprometeram a suspender a flexibilização se houver aumento no número de mortes e da curva de contaminação. No começo do isolamento social, as reuniões virtuais viraram uma febre, tanto para se divertir quanto ali nos aniversários, foram comemoradas por videochamadas e também nos home office. Mas parece que agora as pessoas já estão saturadas desses encontros online. Entenda por quê? Isso agora na nossa reportagem. No início do confinamento, tudo era motivo de uma reunião online. E esse tipo de encontro não se restringia apenas ali para o trabalho. Pelo contrário, tinha muita gente usando os aplicativos de conversa para encontrar os amigos e até fazer uma comemoração. Esses encontros digitais se tornaram uma tentativa de manter a nossa conexão social ativa e, claro, o ritmo de trabalho. Mas agora, depois de alguns meses, tem bastante gente cansada dessas conexões. E já existem estudos que explicam o motivo desse cansaço todo. Estar em uma videochamada requer mais foco do que numa conversa presencial, sabia disso? As pessoas precisam prestar atenção nas expressões faciais. Também tem o tom de voz e até mesmo na linguagem corporal. Isso é cientificamente comprovado que acaba consumindo mais a sua energia. Sem contar que nas conversas online sempre existe o risco das interferências, como a internet travando ou então aqueles problemas no áudio. Esse tipo de incômodo pode trazer uma visão negativa das pessoas. De acordo com o estudo alemão, quando esse tipo de coisa acontece, a comunicação não fica completa. A maior parte das pessoas que participam desse estudo disse que ao conversar ali pela internet, as pessoas pareciam até menos amigáveis do que presencialmente. Além disso, os pesquisadores acreditam que o isolamento, o home office e essa mudança de rotina podem aumentar a nossa fadiga. As videochamadas viraram quase que uma obrigação nesse momento de pandemia, o que pode ter contribuído para que as pessoas se sintam cansadas delas. E por mais que em vários momentos essas reuniões possam ser até divertidas, como um happy hour, por exemplo, elas continuam sendo exaustivas. Isso pode acontecer por causa do número de chamadas ao longo do nosso dia. Para minimizar essa fadiga toda, o melhor a fazer é limitar as videochamadas somente naquelas que foram realmente necessárias. Outra alternativa é manter a câmera desligada. Esse cansaço, atrelado ao comportamento de analisar as pessoas que estão participando das reuniões online, pode deixar de existir. Então, a sua mente vai ter um momento mais relax, digamos assim. O que fica de tantas reuniões online é a saudade daqueles encontros presenciais. Teve uma outra coisa relacionada, curiosa,
relacionado a esses aplicativos. Teve um aplicativo famoso, né, usado nessas conferências, só que era lá de uma empresa. Quando começou a crise, muita gente foi atrás de comprar ações na bolsa dessa empresa. Só comprou da errada. A empresa certa teve um aumento, claro, ali de 50% nas ações. A empresa errada, que é uma chinesa que tem o mesmo nome, teve mais de 270% de lucro, mesmo não fazendo nada relacionado a essa questão de conferências virtuais. Uma historinha curiosa aí para você que é viciado nesses aplicativos aí de conferência digital. O Jornal da Record News fica por aqui. Fique agora com mais uma edição do Jornal da Record. Um forte abraço e até amanhã.